Muito bem, vamos lá pessoal, para a nossa terceira aula aqui sobre o curso de gestão de projetos com Microsoft Excel. Seja muito bem-vindo, deixa aí o seu boa noite, fala aí qual é a sua cidade, qual é o seu projeto. Você já assistiu as aulas anteriores, né? Qual é o seu projeto, o que você escolheu, que dificuldades você tem até agora. Imagino que você tenha aprendido muito com a aula 1, divisão geral do projeto, com a aula 2, em que o grande Alessandro Trovato apresentou para a gente tanta coisa bacana que você pode fazer no Excel, em criar Smart Art, fazer WBS, cronograma e uma série de outras coisas. E vamos lá, vamos então para a nossa terceira aula. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E hoje nós vamos ver alguns conceitos importantes em relação à iniciação do nosso projeto e o termo de abertura. Aula 3, portanto, quem aí está preparado, né? Já começaram a mandar os seus tipos de projeto, seus planos de projeto. Coloca aí nos comentários mais uma vez quais são os seus projetos. Eu respondi, acho que todos os comentários aqui e quero aproveitar essa aula, uma parte aqui inicial dessa aula, para a gente poder falar um pouco sobre essa iniciação do projeto, né, que é o nosso objetivo aqui, mas quero falar um pouquinho também sobre algumas confusões que eu vejo em relação ao gerenciamento de projetos. Né? Eu quero montar agora um novo negócio, quero montar, enfim, uma série de coisas aqui. A gente precisa entender muito bem a diferença entre um plano de negócios e um plano de projeto. Existem coisas aqui que nós vamos tratar que ocorrem antes do projeto ou são atividades pré-projeto. Vamos lá então. Iniciação do nosso projeto e termo de abertura. Caso você esteja aqui pela primeira vez, nem todo mundo está acompanhando o curso lá desde o início, né? Mas nós temos aqui um cronograminha de aulas, temos 10 aulas 12 aulas para a gente poder falar sobre o Microsoft Excel, sobre a gestão de projetos e como nós vamos criar a nossa metodologia aqui. Então, esse curso tem o objetivo de apresentar para você, né, os fundamentos aqui, os conceitos básicos para você gerenciar um projeto seguindo melhores práticas do PMI, melhores práticas da Excel, as melhores práticas do IPMA e também, acima de tudo, aqui permitir a aplicação destes conceitos ou destes conhecimentos por meio da construção e utilização de modelos e templates no Microsoft Excel. Por que o Microsoft Excel? Uma ferramenta extremamente versátil que você, se perdeu a aula 2, vai lá conferir. Você pode se inscrever no curso aqui ainda, se você desejar. Este link bit.ly Trentin X Trovato é para você obter o certificado, lembrando que a obtenção do certificado está lá na nossa primeira aula, você precisa participar de todas as aulas, precisa fazer os trabalhos e tem uma prova lá no final. Mas se você não está preocupado aqui com o certificado, pode assistir essa aula aqui, assista as anteriores, a playlist do curso está criada tanto no meu canal, YouTube/Mário Trentin, quanto YouTube/Alessandro Trovato, Ale Trovato, em que você vai poder acompanhar as nossas aulas aqui. Bom, o grande objetivo e inspiração, aqui está a nossa agenda de aulas que já falamos anteriormente, mas o grande objetivo e inspiração, falando aqui um minutinho, caso tenha pessoas novas assistindo este vídeo aqui, nós já passamos pelo webinar de abertura, passamos pela nossa aula 1, passamos pela nossa aula 2 e agora estamos aqui na nossa aula 3, iniciação do projeto, termo de abertura. Essas aulas são criadas toda semana, uma aula nova toda semana, quinta-feira, 20 horas. A gente faz a liberação aqui da nossa aula. E você pode acompanhar, pode mandar os seus comentários mais uma vez, vai deixando as dúvidas. Eu estou acompanhando o chat ao vivo, o Alessandro Trovato também, e a gente responde todas as dúvidas aqui que vocês tiverem. Bom, a iniciação do projeto é o nosso objetivo de hoje. Eu preparei algumas coisinhas aqui para a gente poder conversar, falando sobre a necessidade de ter uma autorização formal para todo o projeto. Né? Muitos projetos ali vão surgindo meio indefinidos e a falta deste ciclo de vida de projetos aqui, né? Então muita gente sai criando o projeto aí de qualquer jeito. E quando isso ocorre, a gente não tem um ciclo de vida adequado, e se a gente não tiver um ciclo de vida adequado, a gente vai ter problemas. Então aqui vamos falar do nosso ciclo de vida. O que é esse ciclo de vida? Né? O ciclo de vida é desde que o projeto nasce, cresce e morre. Né? E uma coisa muito importante de você entender é naqueles grupos de processo que eu mencionei na nossa primeira aula aqui, né? Então você tem uma iniciação, você tem um planejamento, uma execução,
o controle aqui em volta e o nosso encerramento do projeto. Bom, isso aqui ocorre várias vezes nas fases. Então, as fases do projeto, também chamadas aqui do seu ciclo de vida, elas dependem do tipo de projeto. Isso é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Então, você pode ter projetos, por exemplo, da área farmacêutica, que tem determinados nomes, da área de construção e assim por diante. Então, esse ciclo de vida aqui, essas fases, o que ocorre nos projetos, ela pode ter características relacionadas ali a uma determinada tipo de projeto. Então, você pode vir aqui, por exemplo, e procurar, né, pharmaceutical, por exemplo, pharmaceutical Project Phases, né? Você vai encontrar alguns em português, muitas vezes a gente tem em inglês aí uma facilidade de encontrar. Mas olha só, que ciclo de vidas de projetos farmacêuticos, olha. Uma descoberta, uma fase pré-clínica, fase 1, 2, 3, enfim, assim por diante, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns tipos de organizações diferentes, da construção civil, algumas aqui próprias farmacêuticas, químicas, agronegócio. Você começa a ver este tipo de modificações ou adaptações que podem ocorrer nas melhores práticas. Ah, você está buscando alguma coisa de construção? Então vai lá, Construction Project Phases. Você vai encontrar, inclusive, um adendo ao guia PMBOK, que é o Construction Extension. E aí, por exemplo, você pode dar uma olhada, né? Tem uma viabilidade, um design preliminar, um design detalhado, uma construção. Poderíamos ter até outros nomes aqui. Então, isso aqui é uma coisa muito bacana de você procurar o Google e verificar aqui algumas coisas que podem ser aplicáveis aos seus projetos ou não. Então, olha só, aqui a gente tem outras fases e você pode brincar com isso aí, dar uma olhada, né, de IT, TI, projetos de TI. Temos aqui algumas fases de projetos de TI, por exemplo, pipeline, iniciação, planejamento, implementação e coisas que ocorrem aqui. Então é muito importante que você dê uma olhada nisso para que você possa expandir os seus conhecimentos aqui também. Eu sempre deixo outros links aqui na aula e acho que isso é uma coisa importante, porque quando a gente fala desse conhecido aqui, iniciação, planejamento, execução, e o encerramento, né? Essa figurinha aqui está fantástica, porque ela mostra tudo que um projeto deve ter no mínimo. Né? Então, temos aqui a iniciação, identificar os principais stakeholders, desenvolver os objetivos e as restrições. É isso que eu vou mostrar lá. Né? Coincidentemente, achamos uma figura aqui que acaba representando muitas das coisas que você vai ver nos slides dessa aula. Então, essa figurinha aqui é bem bacana. Os estágios primários aqui da engenharia de um projeto, desenvolver e refinar o escopo e assim por diante. Estou mostrando essas coisas para você, para que você possa entender aqui, né? Vamos colocar um outro slidezinho branco aqui, para que você possa entender que o que acontece, na verdade, quando a gente está falando sobre a gestão de projetos, é que existem melhores práticas, como o guia PMBOK, por exemplo, que é o que nós estamos utilizando aqui. Existe a definição de projeto, que você já viu na aula 1. Então, o projeto é um esforço temporário para entregar um resultado único. Então, tem um início, tem um término, e eu vou entregar determinada coisa. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Eu queria que você tivesse extrema atenção aqui, né? Então, aqui início e aqui o nosso término. Eu queria que você tivesse extrema atenção aqui, porque existem coisas que ocorrem antes do projeto. Nós chamamos isso de atividades pré-projeto, e elas podem ser bem variadas. Então, quando você pensa, por exemplo, teve várias pessoas aí que colocaram que o seu exemplo de projeto era a criação de um novo negócio, por exemplo. Né? Coincidentemente, há alguns anos atrás, quando a Stefania fez MBA em gestão empresarial, uma das coisas era criar um negócio com do professor Salamacha, um grande amigo meu aí também, professor Salamacha, na disciplina de empreendedorismo. E aí eu nem me lembro exatamente lá o que o grupo estava criando, o grupo da Stefania, né? Alguns anos aí atrás, criando essa coisa. Mas basicamente você precisava montar um plano de negócios, né? Vários nomes lá diferentes, montar um plano de negócio. Então, o que é o plano de negócio? Né? Plano de negócio, você vai lá e faz uma análise SWOT, forças, fraquezas, você avalia o mercado, né? Vamos dizer aqui que você vai montar um pet shop aí na sua cidade de
São José dos Campos, enfim, coloca aí a sua cidade também, né? Pra gente ir fazendo network entre vocês também que estão assistindo o curso. Quem tem aí algum desafio, eu sempre recebo, até falei isso para vocês, não parênteses aqui, falei da questão do voluntariado no nosso webinar de abertura, para a sua formação, para o seu aprendizado. Eu sempre recebo coisas relacionadas ao voluntariado. Recebi a mensagem de uma moça para ajudar no planejamento estratégico de uma entidade de idosos, de fazer a gestão de projetos para captação de recursos de uma organização que tenha apoio a as pessoas com deficiência, né? Então, abrindo um parênteses aqui, o seu aprendizado, ele depende de você conseguir aplicar essas coisas. Eu sei que tem gente aqui que já tem conhecimento na gestão de projetos, está assistindo o curso, está conseguindo acompanhar melhor, e tem algumas pessoas que nunca viram a gestão de projetos, né? Então aí você olha esses diferentes ciclos de vida, se eu preciso de toda essa documentação mesmo, uma série de coisas. E a melhor maneira de você aprender sobre isso é você aplicar. Então, tem uma creche aí na sua cidade que precisa de ajuda, com certeza. Existe voluntariado IPMA Brasil, voluntariado PMI, voluntariado de uma série de coisas ali. Então, pesquise isso, deixa aí o seu comentário. Estou procurando vaga de voluntariado, estou procurando estágio, estou procurando trainee, enfim, tudo que você tiver aí, porque vocês mesmos podem se ajudar, né? Coloca aí seu link do LinkedIn, enfim, troca mensagens com outras pessoas também. Então, feito este parênteses, né, que é muito importante para o seu aprendizado, que do contrário a gente não vai conseguir colocar essas coisas em prática, a gente precisa voltar aqui que, como eu estava falando para vocês, a gente tem atividades pré-projeto, antes do projeto. Então, se você tem o projeto de abrir um pet shop, a gente tem aqui análise SWOT, encontrar locais, né, ver os terrenos, ver a concorrência, montar aquela logomarquinha do seu pet shop, enfim, montar aquele plano de negócio inteiro, que tem um programa aí da Endeavor fantástico, tem o Sebrae e Empretec, então quem está querendo criar empresas aí, criar uma empresa não necessariamente é um projeto. Pode ser, na verdade, um conjunto de projetos, tá? Falei para vocês sobre portfólio e deixei uma playlist aí também. Então, Sebrae, Empretec, quem quiser conhecer o Endeavor, bota para fazer. Eu já participei do Acelera Fiesp, de algumas outras oportunidades aí de acompanhar startups. E sempre que eu fazia mentoria com esse acompanhamento de startups, eu separava muito bem o que era o plano de negócio, o que era o plano de projeto. Porque esse plano de negócios é isso, né? Vamos montar uma pizzaria. Bom, vem aqui o plano de negócio. Pizzaria, vamos fazer pizza premium, vamos ter a nossa logomarca, esses são nossos concorrentes, forças, fraquezas, processos internos, equipe e tudo mais. Ok. Agora nós vamos construir a nossa pizzaria. Já temos o terreno da pizzaria ali, nós vamos reformar, vamos botar ar-condicionado. Isto aqui é o projeto de construção da nossa pizzaria. Tá? Então tome cuidado com isso, porque tem gente que começa às vezes o projeto ali, o projeto ele tem que ter um objetivo muito claro, tá pessoal? Então se você tem um projeto aí que está muito nebuloso, talvez você devesse dividir ele em vários projetos. Então assim, o projeto ele tem um objetivo específico. Então eu vou projeto de vida, não tem esse negócio, né? Você tem um propósito de vida, você pode ter a sua missão, seu planejamento estratégico, você não tem um projeto de vida. Eu gravei até uma playlist sobre isso, né? Quem quiser dar uma olhada lá, portfólio de vida, estratégia de vida, né? Então pensa aqui no Mário, aí eu monto lá meu modelo de negócios, eu quero ser um consultor, quero ser um professor, enfim, para quem eu entrego valor e tal. E aí sim vem os projetos. Mário, projeto 2021 de criar o curso de Excel no YouTube. Eu e o Trovato aqui temos um cronograma. Quando acabar esse projeto, fizemos uma entrega específica. Entregamos um curso de 12 aulas para Y alunos com certificado, uma série de coisas. Mário 2021 tem um projeto, por exemplo, de escrever um livro. E aí você tem a pesquisa, capítulos, revisões, final lá sai um livrinho aqui. Então, Mário 2021, né, assim como você, João, José, Roberto, Ana, Maria e todo mundo que estiver por aí,
Você tem um conjunto de projetos seus em 2021 que leva você para o seu planejamento estratégico, quem você quer ser em 2025, quem você quer ser em 2030, enfim, assim por diante, tá? Então, o projeto não é uma coisa ampla aqui, tá? Meu projeto de aposentadoria. Poxa, isso aí é um monte de coisa que você tem que fazer. Não é um projeto, tá? Meu projeto de abrir um novo negócio. Eu nem sei qual é esse negócio e eu não consigo fazer. Então, para você que vai começar a montar o seu projeto agora, né? Nós estamos aqui na iniciação do projeto e já vou passar pelas outras etapas, vou te dar os templates, né? Aguenta firme aí. Mas se você estiver pensando aqui, eu quero fazer um projeto agora de casa, mas eu já quero construir a minha casa ou estou só estudando? Se você estiver só estudando, você monta um projeto de estudo, cujo objetivo dele é entregar um relatório comparativo aqui de se é melhor comprar ou alugar. Se for comprar, quanto vai custar? Se for construir, quanto vai custar? Aí você monta o seu projeto. Então, qual é o meu objetivo do projeto que é específico? Eu quero analisar se é melhor eu comprar, alugar ou construir. Comprar, né? Vamos colocar aqui, alugar ou construir na minha cidade de Rio de Janeiro, enfim, qual seja a sua cidade aqui. Aí o que você vai fazer? Colocar um cronograma aqui. Bom, pessoal, vou primeiro levantar o preço das casas na minha vizinhança. Agora eu vou verificar o preço dos terrenos, vou verificar a construção, vou pensar em taxas de financiamento, vou verificar o aluguel, enfim, vou levantar várias coisas e no final aqui eu vou construir um relatório, conjunto de PowerPoints ali com as fotinhas das casas e tal. E no final chegar a uma conclusão, devemos comprar uma casa. E daí eu vou lá e compro a casa. Chegar à conclusão de que eu devo construir uma casa, aí eu vou ter que fazer outro projeto de construção, aí é outro projeto. Agora eu vou achar o terreno da casa, vou fazer arquitetura, colocar na prefeitura, pegar projeto básico, comprar material, fazer fundação, venaria, entrego lá a casa, tá? Então isso aqui é muito importante que você tenha isso na cabeça. É o maior erro que eu vejo em todos os projetos, projetos sociais, de governo, de empresas, pessoais. A gente tem que dividir para conquistar. Anota esse negócio aí. Dividir para conquistar. Não adianta fazer projeto grandão e não entregar nada. Eu vejo muita gente aí nas empresas mesmo, pessoal pisando na bola aí nas empresas, porque o cara chega lá e ele promete mundos e fundos aqui na justificativa de negócio, business case, termo de abertura, aí promete que vai fazer tudo que você imaginar, né? O objetivo do projeto, esse projeto fantástico, ele economiza dinheiro, ele deixa as pessoas felizes, ele traz rentabilidade, traz engajamento, tudo mais, coloca um monte de coisa. Vai entregar, enfim, novo EPI, vai entregar computador, vai entregar tudo que você imaginar. Aí chega lá no final, ele entrega só 30% do que ele prometeu. Isso é horrível, pessoal, horrível. Então prometa pouco e entregue pelo menos o que você prometeu ou um pouquinho mais, 10% a mais ali, enfim. Ou mesmo entrega só o que você prometeu, que já é muito. Prometi que eu vou entregar só computador, entrega só os computadores. Não faça, muita gente acha que esse termo de abertura aqui é redação, né? Tem 50 laudas ali para contar um monte de coisa que você vai fazer. Não é assim, seja específico. Eu vou construir uma casa de 4 quartos com piscina para a minha família, para a gente poder sair do aluguel, no ambiente tal, até o final de 2022, ao preço de Y1000, enfim, quanto lá você for gastar. Isso que a gente tem que colocar aqui no nosso termo de abertura. Legal? Então, quem está com projetos nebulosos aí ainda, tome muito cuidado, porque se você não tiver um objetivo claro, né? Então, quando a gente tem um objetivo claro aqui, a gente tem resultados claros. Quando você tem um objetivo obscuro, a gente não tem resultado nenhum, né? Um pouquinho de falta de alinhamento aqui, você vai parar na lua ali, e isso é péssimo. Então, pensa, vamos fazer um shopping center em Recife, Jaboatão dos Guararapes aí, por exemplo, enfim. Então, fazer um shopping center. Você não sai fazendo um shopping. Primeira coisa é um projeto de estudo desse shopping. Ver os concorrentes, ver terreno, ver área, ver demanda, faz um projeto básico, aí sai aqui, ó, cenários.
Podemos fazer um shopping de 100 mil metros quadrados, podemos fazer um shopping de 300 mil metros quadrados, de 400 mil metros quadrados, na beira da praia, enfim. Analisa cenários, faz um segundo projeto de construção, ok? Então, quando você não tiver certeza do seu projeto, faça um projeto de estudo e entregue este estudo. Quando a gente está falando agora da iniciação, voltar aqui para o tema da nossa aula, né, eu abri essa questão de projetos de estudo, que eu vi muita gente colocando coisas, né? Se eu for lá no comentário da aula 1, você vai ver que algumas pessoas, eu quero abrir um salão de beleza. Eu falei, não confunda o plano de negócio com o plano de projeto. Eu quero abrir, sei lá o que, não confunda o plano de negócio com o plano de projeto. Então, a iniciação tem este objetivo de fazer um planejamento preliminar, a autorização do projeto, objetivos específicos, e aí sim nós podemos avançar com o pé direito aqui no nosso projeto, tá? Então, a iniciação, esse processo aqui chamado de desenvolver, opa, cliquei no errado aqui. Esse processo nosso chamado aqui de desenvolver o termo de abertura lá no Guia PMBOK, é um processo que tem o objetivo de documentar formalmente, autorizando a existência do projeto e designando o gerente do projeto. Isso aqui é um negócio muito importante, tá, pessoal? Porque eu acabei não falando dos papéis para vocês. Vou deixar um vídeo aí embaixo falando sobre o papel do sponsor, o papel do cliente e o papel do gerente do projeto e da equipe. Mas, em resumo, vou fazer um resuminho rápido aqui para a gente, né, para você não parar a aula lá para ir assistir, né? Mas o cliente do projeto, quem é o cliente do projeto? O cliente do projeto é igual se ele estivesse comprando um produto, é quem paga e quem recebe e faz a aceitação do produto, certo? Então, assim, se você é o cliente, você foi lá comprar um cachorro quente, você dá lá R$ 20 pro cara, R$ 10 lá o cachorro quente, né? Bota aí quanto que é o cachorro quente na sua cidade, né? De curiosidade. Mas dá lá R$ 20 aí do cachorro quente pro cidadão, aí você recebe aquele cachorro quente lá, dá uma olhada se era isso mesmo, né? Se tá bom, enfim. Aí aceita e paga o cara. Então esse é o cliente. A gente tem no projeto uma figura chamada de sponsor ou patrocinador. Muita gente acha que o sponsor paga o projeto, porque às vezes esse nome, patrocinador, né? Não é um patrocinador igual patrocinador de futebol, não. Quem paga é o cliente. O sponsor, ele autoriza o uso dos recursos internamente. E ele é o chefe do gerente do projeto. Tá? Isso é uma maneira mais fácil aí de você entender. Então, ele autoriza esses recursos aqui e o gerente do projeto é quem monta o plano, ou planos de ação e acompanha isso, sendo que a equipe, o membro de equipe, ele executa essas tarefas, ok? Vamos pegar um exemplo aqui para ficar uma coisa mais fácil aqui para você, né? Vamos pegar o exemplo aí da construção da nossa casa aqui, por exemplo, ou enfim, vamos pegar deixa eu apagar aqui para a gente poder criar de novo. Então imagina o seguinte, né? Imagina, vamos pegar dois exemplos aqui, um que vão facilitar a sua vida, né? Imagina que a prefeitura da sua cidade, ela abriu um edital aí para construir uma passarela, certo? Passarelinha aí do lado de uma avenida para outro lugar, enfim, passarela, ok? Então a prefeitura é o cliente. Ela paga a passarela, ela aceita a passarela, ela colocou os requisitos da passarela, entendeu? Aí, dentro da sua organização, você que trabalha na construtora XY Engenharia, alguém fez a proposta. O diretor da engenharia, o diretor comercial, enfim, alguém fez ali a proposta, né? O diretor comercial fez a proposta de Y milhões de reais lá e tal para fazer. Quando ganhou, aí ele designa um gerente de execução. O gerente do projeto é o gerente da execução, né? O planejador. O gerente do projeto, ele chega aqui para você, é aqui que nasce o termo de abertura, tá? Que nós vamos fazer daqui a pouco. Então, olha, você tem que fazer uma passarela com as especificações do edital, custando 5 milhões de reais e durando, por exemplo, sei lá, 4 meses ali de execução. Aí você fala, poxa, entendi, vamos lá, vamos destrinchar aqui agora todas as etapas, cronograma, e a minha equipe são as pessoas que vão executar esta coisa em campo. Tá? Então, o cliente é quem está pagando, mas só que na vida real aí, o cliente não contrata o gerente de projetos direto.
Ele faz isso através de um executivo sênior ou de um gestor sênior que aprova aquele projeto. Aí você fala, ah, Mário, isso aí é muito legal, né? Quando são duas empresas diferentes, né? A prefeitura é uma coisa e a XY Engenharia é outra coisa, mas na minha empresa é diferente. Eu faço projetos internos, né? Eu trabalho ali no PMO da TI, por exemplo, e aqui dentro tem um monte de gente e aí tem o Mário aqui, poxa. E não tem esse negócio de edital, essa parada toda, né? Chega um cara lá da engenharia, do marketing, enfim, diretor comercial, e ele fala: Migão, eu quero que implementa o Salesforce para mim. Ele também segue a mesma coisa, tá, pessoal? Então, esse é o cliente, é uma área, um cliente interno. Ele provavelmente faz isso através de um pedido interno, enfim, orçamento, alguma coisa, né? Eu quero Salesforce, vou pagar 800 mil por isso, ou enfim, vai entrar no orçamento da TI, espero 6 meses para fazer. Isso cai aqui para o CIO, e o CIO pode rejeitar o pedido de algumas pessoas, né? Ele não chega aqui e fala, Mário, sai implementando o Salesforce para mim. Não, ele pede para o meu chefe, pede lá para o CIO, que é o meu chefe. Meu chefe recebe pedidos de um monte de gente, né? Da engenharia, TI, manutenção, tal, tal, tal. Ele prioriza, essa é parte do portfólio, e aí ele autoriza um termo de abertura. Mário, você está designado como, né, o poderoso gerente de projetos aqui da implantação do Salesforce, monte o cronograma, junte a sua equipe e vá fazer o projeto lá. Entendeu? Então, o cliente paga, sponsor, patrocinador autoriza, gerente de projeto monta o plano de execução, responsável por todos os aspectos. Ele fala com o cliente, ele fala com o patrocinador, fala com a equipe, organiza aqui risco, comunicação, tudo que a gente vai ver ao longo do curso. E a equipe executa suas tarefas aqui junto com o gerente de projetos. Legal? E aí vem a grande pergunta que todo mundo me faz, né? Imagino que se não tiver aí no chat ainda, alguém já está pensando nisso. Mário, eu posso ser cliente, posso ser sponsor, posso ser gerente de projetos, tudo ao mesmo tempo? E a resposta é, o que você acha, né? A resposta é sim. Não é bom, mas é sim, né? Pode. Porque isso aqui são figuras diferentes, mas até poderia ser a mesma coisa, né? Igual pequena empresa, né? Pequena empresa tem o dono, e aí o dono também é diretor de administração, né? Também é diretor de operações e também é diretor comercial, porque só tem ele mesmo, né? O que ele tem que fazer é que, como ele tem chapéus diferentes aqui, né? Um chapéuzinho aqui feioso, né? Chapéus diferentes, ele tem que entender que, por exemplo, segunda ele trabalha como diretor administrativo, aí ele vai lá e paga fornecedor, vai no banco. Terça e quarta ele trabalha como diretor de operações, então ele tem que entregar os produtos, seja lá o que ele faz. E quinta e sexta ele trabalha com comercial, aí ele tem que capturar lead, montar landing page, fazer site, tá? Então pode ser a mesma pessoa? Pode. Vai ser mais difícil que começa a ter um conflito de interesses aqui, ok? Conflito de interesses. Então, por exemplo, né, uma coisa que todo mundo confunde. Mário, vou construir a minha casa própria. Casa própria. Quem é o cliente? Bom, o cliente é você. Por quê? Porque você vai aceitar a casa lá no final, você vai pagar a casa. Então, você é o cliente. Quem é o sponsor que autoriza o uso desse recurso? É você também, né? Você é o sponsor ali também. E se você quiser ser gerente de projetos, você também é o seu próprio gerente de projetos. Monta o cronograma. Se você quiser meter a mão na massa ali, né? Vai que você é da civil aí também e quer levantar ali umas paredes, você pode ser membro de equipe também. O problema é que você, membro de equipe, se você atrasar uma parede, é você cobrando você mesmo. Você já entendeu, né? É por isso que ninguém consegue terminar a casa própria, né? O cara começa a reformar ali 6 meses e ele passa 19 meses reformando, né? Por quê? Porque eu sou chefe de mim mesmo, né? Não é uma coisa boa. Então, se eu atrasar aqui, se hoje eu não quiser ir trabalhar, eu quiser ir para a praia, mas eu sou o gerente de mim mesmo, né? E se o projeto tiver 30% acima do orçamento, eu sou o meu próprio patrocinador. Olha só que maravilha, né?
E se o projeto ficar péssimo, eu mesmo que aceito. Então, essa que é a questão. Então, você até pode fazer essas coisas, tome muito, muito cuidado, porque a chance de dar errado é bastante grande. Então, o que eu faria, né, se eu fosse construir aqui a minha casa própria, seria tentar separar essas coisas na medida do possível, né? Cliente eu já sou, não tem como sair dessa, tá? Então eu recebo a casa e eu pago a casa. Eu posso ser o meu próprio sponsor, ou posso, de repente, ter a minha esposa aí como sponsor, né? Pode ser que crie também algum conflito de interesse, mas eu posso ter a minha esposa ali como sponsor. Então você pode colocar aqui, né? Esposo, marido aí, você, que é quem vai autorizar as coisas aqui para você. E aí você pode, por exemplo, contratar uma empresa de construção por empreitada ali, aí o cara que vai ter o gerente de projeto, vai ter a equipe, tudo mais. Aí quer dizer que você autorizou aqui 6 meses para ele construir, então você vai ficar cobrando o cara, né? Autorizou ele a gastar 400 mil na sua casa, você vai ficar cobrando ele, enfim. É essa questão, tá, pessoal? Então não é que não possa, mas se você for faz tudo, você vai estar cobrando você mesmo e isso, em geral, tende a não dar bons resultados, ok? Então eu fiz esse parênteses para a gente poder entender que o termo de abertura, esta coisinha aqui que a gente vai criar e vai ter um template já já, ele serve para a gente consolidar as informações básicas do projeto, que vão estar daqui a pouco, né? Tem um template e fornecer ao gestor as condições para que ele possa conduzir o projeto. Por quê? Porque já pode ter ocorrido aquelas atividades pré-projeto que eu falei para você. Então já houve uma pesquisa da casa, já houve pesquisa de terreno, já houve uma série de coisas. Agora eu vejo aqui na construtora e falo, me dê um gerente de projetos e uma equipe para construir uma casa de 800 mil no bairro tal, com tais características, e a gente vai fazendo o nosso projeto aqui, ok? Então, o termo de abertura ele pode conter várias coisas. Se você procurar também, né, comece a desenvolver essa curiosidade sua aqui. Vá lá no Google aí mais uma vez, no Bing, enfim, coloca ali modelo, termo de abertura, template, termo de abertura do projeto. Você vai encontrar várias coisas por aí, né, um monte de terminhos diferentes aí, vídeos, enfim, uma série de coisas aqui sobre termo de abertura do projeto para você poder encontrar diferentes coisas, né? Esse modelinho aqui, ó, por exemplo, muito bacana, modelinho aqui, eu acho que eu já vi esse modelinho aqui em algum lugar, permite você criar ele em uma página, projeto, a descrição, justificativo, objetivo, requisitos preliminares, lista de milestones aqui, uma série de outras coisinhas aqui que a gente pode ter salvo lá no nosso projeto, tá? Então, pesquise diferentes tipos de termo de abertura do projeto, mas o que eu recomendo a gente ter no nosso termo de abertura, que é o que eu vou colocar para vocês aqui no nosso template. É muito importante a gente ter uma justificativa. A justificativa é também chamada de situação atual indesejada. Situação atual indesejada. Então, essa situação atual indesejada é o que nos levou a criar o projeto. Que a gente só cria projeto, por quê, hein, pessoal? A gente cria projeto aí para se divertir, né? Porque é legal, né? Para não ficar de fora da moda. Por quê? A gente cria projeto por dois motivos. Ou para aproveitar uma oportunidade, ou para resolver um problema, tá? É sempre isso, sempre essas duas coisas. Se você não sabe a motivação do seu projeto, a gente não deveria fazer o projeto. Se essa justificativa do projeto aqui morrer ao longo do caminho, a gente deveria eliminar o projeto se essa justificativa deixar de ser verdadeira em algum momento. Por exemplo, eu vou fazer o meu projeto de construir a casa própria porque eu quero resolver um problema. Não estou satisfeito com a minha casa atual, com o meu aluguel. Ou eu posso estar fazendo alguma coisa para aproveitar uma oportunidade, né, Mário? Vamos fazer um novo website de e-commerce. Ah, mas tem algum problema a ser resolvido? Não, não tem nenhum problema, tá bem, né? A lojinha lá está vendendo. Mas temos uma oportunidade de vender mais. Queremos criar um carro elétrico. Temos algum problema? Não, está funcionando. Mas tem uma oportunidade, um novo mercado sustentável,
Então, problema ou oportunidade. Vamos fazer a reforma da nossa fábrica, né? Retrofit da máquina, porque temos um problema, muita quebra, por exemplo. Então, sempre pense nessa justificativa aqui, no que te incomoda da situação atual, em termos de uma oportunidade ou um problema a ser resolvido. E aí vem o objetivo. O que é o objetivo? Onde a gente quer chegar. Esse objetivo aqui também, muita gente escreve errado, né? O objetivo é a situação futura desejada. Então, sempre descreva ele no futuro, que ele seja específico, mensurável, acordado, realista e tenha uma data. Vou falar disso já já. Mas vamos pegar aqui os nossos exemplos que a gente tem aqui. Então, hoje eu não tenho carro elétrico, né? Tenho uma oportunidade, que é um novo mercado, vamos fazer o carro elétrico. Então, qual o objetivo do projeto? Quando eu acabar o projeto, como é que eu sei que eu estou satisfeito? Atingir os objetivos. O objetivo é entregar um sedã de luxo elétrico, tipo Tesla, por exemplo, no valor de 150 mil reais, por exemplo, e tudo mais. Então, quanto mais específico ele for, melhor. Hoje eu não tenho casa, estou no aluguel e eu quero construir uma casa. Qual o objetivo do projeto? Construir uma casa de 300 metros quadrados, com piscina, 4 quartos, específico, realista, mensurável. É a situação futura. Hoje não tenho casa, quando eu acabar o projeto eu terei casa. Deu para entender a ideia? E aí, nós podemos criar aqui requisitos, uma visão inicial aqui dos nossos requisitos. Vou limpar um pouquinho aqui para ficar menos poluído. Mas podemos ter uma visão inicial aqui dos nossos requisitos. O que são requisitos? Características principais do resultado. Pode ser um produto ou serviço. Requisitos, por exemplo, da minha casa. A minha casa precisa ter um acabamento do tipo tal. Minha casa precisa ter um sistema de ar-condicionado. Enfim, seja lá o que for criar aí em relação à sua casa, você vai ter necessidades, características, necessidades quantificadas aqui, que é o que nós vamos colocar como requisitos. É muito bom que você já se antecipe em relação ao que nós chamamos de riscos. O que é risco? O que nos preocupa aqui neste momento. Não se preocupe que essas coisas aqui nós vamos aprofundar lá no planejamento, tá? Aqui no planejamento detalhado, aqui nós estamos falando de preliminar. Então, se você não entendeu alguma coisa aqui, também tem um monte de vídeos no meu canal falando só de risco, falando só de requisito e tudo mais. Mas nas próximas aulas, quando estivermos no planejamento detalhado, vamos ter uma aula dedicada só a requisitos, só a risco, só a cronograma, assim por diante. Aqui nós estamos ali no preliminar, né? Já que você está fazendo o seu termo de abertura aqui, já comece a se antecipar em algumas coisas. O risco é uma incerteza quantificada. Então, tem um risco, por exemplo, de eu não conseguir receber o financiamento da Caixa Econômica. Tem o risco de que a construtora não tenha disponibilidade para construir a minha casa, enfim. Então, os riscos são incertezas quantificadas. Essas incertezas quantificadas aqui já vão fazer parte do nosso planejamento de riscos, que é uma antecipação, ok? Legal. Bom, cronograma de marcos. Aqui a gente não precisa saber todos os detalhes das tarefas ainda. Orçamento resumido e cronograma de marcos. Cronograma de marcos, eu vou começar a minha casa. Um mês eu vou ter o projeto arquiteto. 2 meses eu vou ter aprovação do terreno, enfim, na prefeitura. 4 meses eu vou começar a construir, enfim, só marcos. Tá? Não precisa de todas as tarefas detalhadas. Da mesma maneira, o orçamento resumido. Vou gastar 200 mil de material, 150 mil de mão de obra, por exemplo. Só um orçamento resumido. A designação do nosso gerente do projeto, premissas que são hipóteses, verdades assumidas e restrições que são fatores que limitam, e eu já vou falar sobre isso para você. Legal? Então isso aí é o nosso formato do termo de abertura. A gente vai passar por cada etapa dele agora e depois a gente vai ter um template aqui para completar. Já vai estar com alguns modelinhos aí sugeridos de Excel que o nosso grande amigo Alessandro Trovato vai criar junto com você na aula 4, que é a próxima aula. Então, requisitos iniciais. Lembra que o nosso projeto
ele nasce sempre voltado ali para um determinado objetivo, né, como eu estava falando para vocês, e o projeto tem partes interessadas, esses stakeholders ou partes interessadas. Imagina aqui mais uma vez a casa. Diz aí para mim, né, coloca aí quem você colocaria aí como interessados da sua casa. Escreve aí embaixo, né, se for fazer o seu projeto também, né, já vai fazendo aí o seu projeto. Quem vai construir um website, qualquer tipo de coisa que você vai fazer. Coloque a lista dos seus interessados e comece a pensar nos requisitos dele aí agora mesmo. Quem seriam esses interessados? Então, no caso da nossa casa, a gente poderia ter a sua família. Então, minha filha, quais os requisitos? Ah, ela precisa de um quarto só para ela estudar, contar as coisas. Minha esposa, quais são os requisitos? Precisa de um escritório, porque trabalha em casa. Enfim, poderia ter outras pessoas, né? Minha sogra, meu sogro, meus pais precisam de um quarto no térreo para quando eles vierem visitar a gente, porque são mais velhinhos, enfim. Meu filho precisa de uma piscina, enfim. Requisitos. Requisitos iniciais. É uma lista aqui que depois vai ser revisada. Vamos fazer o nosso website para poder vender alguma coisa ali em e-commerce. Então precisa pagar com cartão de crédito, precisa ter o carrinho, precisa permitir vídeo, alto nível aqui, tá? Vamos criar aí um projeto de manutenção industrial, substituição das nossas lâmpadas por LED. Bom, a gente tem um requisito de que essas lâmpadas sejam 30% mais econômicas, um requisito de que usem as mesmas instalações elétricas, um requisito de que tem uma certificação tal. Então, qualquer tipo de projeto, né, coloca aí para vocês quem seriam os stakeholders e a lista de requisitos. Aproveita o chat para isso, porque vocês mesmos podem responder a dúvidas e perguntas uns dos outros, e eu e o Trovato estamos acompanhando aí também. Então, essa lista inicial pode ser um checklist aqui mesmo. Não se preocupe inicialmente de ser uma coisa extremamente maravilhosa. O importante é que você capture essas expectativas ou necessidades iniciais, que são os requisitos das partes interessadas. E aí vem uma coisa muito interessante do modo de pensar do gerente de projetos. A gente tem requisitos que são necessidades. Como é que a gente faz para satisfazer essas necessidades? Através de entregas, pedaços do projeto, né? Então, se um requisito é que precisa ter escritório, eu vou ter uma entrega de construir o escritório. Se um requisito é que eu quero fazer pagamento com cartão de crédito no site, então tem uma entrega que é um sistema de pagamento. Se um requisito é que as minhas lâmpadas precisam ser certificadas, eu tenho uma entrega de obter essa certificação. Então, os requisitos, eles estão relacionados à necessidade dos stakeholders e as entregas são produtos ou serviços que vão ser testados e aceitos contra os requisitos. Isso é uma coisa muito importante aqui na hora que a gente estiver escrevendo os requisitos. Então, quando você estiver escrevendo os seus requisitos, para dar um exemplo aqui, você vai colocar necessidades. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui o projeto é novo escritório, escritório, ou nova escola, nova sala de aula. Vamos deixar aqui o novo escritório. Novo escritório, ele precisa ter uma temperatura adequada, temperatura de 24 graus. Ele precisa atender à ergonomia no escritório. Ele precisa ter facilidade de acesso. Ele precisa ser sustentável, enfim. Então, vou colocar aqui alguns requisitos. E esses requisitos eles são mapeados para entregas do projeto. Então, para que o meu escritório tenha uma temperatura de 24 graus, temos um sistema de ar-condicionado central. Essa é uma entrega. Se a gente precisa ter ergonomia, a gente tem móveis, tem cadeiras, enfim. Tem que ter facilidade de acesso, então ele tem um estacionamento próprio, por exemplo, um estacionamento para 100 carros, por exemplo. Se vai ter sustentabilidade, então vai ter painel solar, vai ter reaproveitamento de água. Então aqui necessidades e aqui entregas do projeto. À medida que você começar a exercitar isso, tá? Talvez já tenha até umas perguntas borbulhando aí de que não entendeu claramente a diferença.
O requisito é uma necessidade. Quando você atende aquela necessidade, a pessoa está satisfeita lá por causa daquele requisito, tá? Então, eu tenho um requisito aqui, por exemplo, que eu gostaria de ter acesso fácil. E aí, como é que isso vai ser atendido? Através do estacionamento, por exemplo. Mas se você ficar em dúvida, isso vale para todas as coisas em projetos, tá? Fiquei em dúvida. Mário, eu não sei se esta coisa aqui é um requisito, não sei se é uma entrega, não sei se é uma premissa. Existem as definições, certo? Então você pode vir aqui, revisar os vídeos e tudo mais. Mas se você ficou em dúvida, pelo menos capture e documente. Então, se você escrever no lugar errado ali, é melhor do que você deixar de fora porque está em dúvida. Sempre capture e documente. Um requisito é uma necessidade. Uma maneira fácil de você entender é o stakeholder precisa de alguma coisa, deve ser capaz de fazer algo. Precisa de, deve ser capaz de. O stakeholder deve ser capaz de ficar numa temperatura adequada para ter aula. Deve ser capaz de conseguir fazer o pagamento com cartão de crédito. Então, essa é uma maneira de escrever requisitos também. As entregas são produtos específicos que vão ser construídos no projeto. Uma entrega é um relatório, uma entrega é uma mesa, um ar-condicionado, uma entrega é um teste, um resultado do projeto. Então, as entregas são resultados. As entregas vão ter aceitações. E essas aceitações das entregas são se elas atingirem, através de algum teste, os requisitos. Ok? Então, isso vai facilitar para você. Mas se tiver dúvidas, coloque por aí. E uma vez que a gente já sabe o objetivo do projeto, já sabemos a sua justificativa, já temos uma ideia dos requisitos e já fizemos um mapeamento de algumas das entregas, você consegue agora colocar alguns recursos e responsáveis. Então, se eu vou fazer um shopping center, eu preciso de um arquiteto, preciso de um engenheiro, preciso de um mestre de obras, preciso de uma máquina de terraplanagem, enfim. Então, faça uma lista mesmo, e é uma lista simples, tá? Lembra que aqui nós estamos na iniciação, logo no comecinho do projeto. A gente vai revisar e aprofundar essas coisas todas à medida que a gente estiver avançando no nosso projeto. Isso é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Fazer até um parênteses aqui. Isso é uma coisa muito importante, porque quem está começando na gestão de projetos tem uma tendência a ficar bastante paralisado. Então, poxa, eu começo ali na gestão de projetos e aí agora, né? Não sei se é requisito, se é premissa, se é risco, então eu fico parado ali, né, e não avanço. É melhor você avançar, porque você vai rever esses documentos de projeto ao longo do tempo. Então, se você capturou uma coisa errada agora, você vai estar sempre revendo. Por isso que é o nosso ciclo PDCA. Você planeja, você executa, você verifica como estão os resultados, faz ajustes e segue o seu ciclozinho PDCA aqui, né? Controla e faz os seus ajustes. Então, para você que está começando na gestão de projetos, não tenha medo de errar, avance no projeto. Se a documentação não está totalmente completa, se você está em dúvida, sempre tem colegas, pode enviar para alguém, pergunta para mim, coloca no chat, pergunta lá no LinkedIn para outras pessoas, encontra aí grupos de estudos que vão ajudar você bastante nesta coisa aí também, tá? O importante é você ir avançando. Bom, já sabemos objetivo, justificativa, requisitos preliminares, as entregas e os recursos. Agora está na hora da gente fazer o quê? Montar um cronograminha preliminar, sumarizado. Aqui, milestones, tá? Não tem nem todas as tarefas. Vamos ter aqui no período 1 fazer tal coisa, algumas coisas aqui. E lembra que esse cronograma sumarizado ele é preliminar. Então, assim, você já construiu uma casa? Se você já tem experiência nisso, né, ou então você vai perguntar para alguém, você conseguiria fazer um chute ali, né? Bom, demora mais ou menos um mês ali para obter o projeto arquitetônico, mais ou menos um mês para aquisições e 3 meses construindo, enfim. Então, isso é um levantamento aqui de ordem de magnitude, né? Muitas vezes a gente chama desse ROM, Rule Order of Magnitude. É um chute aqui inicial para o nosso planejamento. Da mesma maneira, o orçamento sumarizado, então vou gastar tanto de material, tanto de serviço, mão de obra, acabamento, só os tópicos aqui.
Eu ainda não fiz um orçamento detalhado, tá, pessoal? Isso a gente vai fazer lá no planejamento. Lá no planejamento eu vou te ensinar como você cria todas as tarefinhas e aí você vem aqui, preciso de 5.000 tijolos, 10 sacos de cimento. Agora não. Agora é um chute. Quanto que gasta aí mais ou menos na fundação de uma casa desse tamanho, desse padrão? Gasta X. Quanto mais ou menos gasta aí o custo por metro quadrado de uma casa de alto padrão? Coloca isso aí, multiplica pelo seu pela sua quantidade aí de metros quadrados e você vai ter o resultado. Tá? Aqui a gente tem um orçamento sumarizado. Podemos criar os nossos riscos de alto nível aqui também. Então, risco de alto nível tem um risco de não obter a documentação do terreno, não ter a aprovação da prefeitura, não obter o financiamento da Caixa, enfim, coloca alguns riscos. É importante que você coloque os riscos, porque aí você já pode ir trabalhando para mitigar esses riscos. Então, vamos tentar assegurar o financiamento da Caixa antes de começar a construir, né? Porque senão começa a construir, vai que não tem o aprovado ali o dinheiro. Então, coloque os riscos e já pense em um planejamento aqui de mitigação. E outro aspecto extremamente importante do nosso termo de abertura são as métricas de desempenho e critérios de aceitação. É impressionante o número de projetos que começa sem ter métricas de desempenho e, acima de tudo, ou pior de tudo, sem ter as nossas critérios de aceitação. Então, como é que você vai saber se a casa está boa ou não? Você tem que vir colocar critérios de aceitação. A casa deve ter Y metros quadrados, a casa deve ter acabamento, enfim. Então nós precisamos ter critérios de aceitação para a gente não ter aquelas brigas lá no final. Aí vira um checklist. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, ok, aceito, feito o pagamento. Então aqui a gente tem clareza para todo mundo, clareza para o gerente de projetos, clareza para a sua equipe, clareza para os fornecedores, para todo mundo. Tudo que eu faço, eu procuro antes pensar nos critérios de aceitação, às vezes chamados de critério de sucesso. Mesmo nas tarefas do dia a dia, né? Quando alguém me passa aí uma determinada tarefa, ou eu passo uma determinada tarefa para alguém, a minha pergunta é sempre essa: poxa, como é que você sabe que você terminou esta sua tarefa com sucesso? Como é que eu sei que terminei essa tarefa com sucesso? Quando a gente vai lá para o ágil, né? É o DOD, o Definition of Done. O que significa pronto para você? Porque senão você deixa em aberto, né? E aí é o caos, né? Chega lá, ó, quero uma casa. Ah, que casa? Quero uma casa de 300 metros quadrados. Aí o cara faz, está só na parede ali, só no reboco, né? Não tem piso, não tem nada, te entrega. Aí você fala, poxa, não vou receber não, né? Cadê o piso? Aí o cara, não, você pediu a casa, né? Não pediu o piso, não pediu o restante das coisas. Então, o Definition of Done aqui, os critérios de aceitação, eles dizem o que faz parte e como é que eu meço que faz parte, e também posso até colocar o que não faz parte, né? O que não é escopo do nosso projeto, a gente pode colocar ali também. Bom, a gente precisa ainda colocar regras gerais de acompanhamento, que estão relacionados aqui às nossas reuniões, status, como vai ser o formato de status, a frequência desse status, quem participa desse status. Isso aqui já deve ir no termo de abertura do projeto. Se a sua empresa já tem um acompanhamento, você não precisa copiar, você pode fazer menção a isso, né? Então nós vamos seguir o procedimento padrão de acompanhamento da empresa. Mas é sempre saudável você colocar isso, porque esse é outro ponto de conflito aqui no projeto, né? Vou construir uma casa, eu e a minha esposa, meus filhos. Ah, mas como é que a gente faz para acompanhar, né? Vamos sentar uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, vamos ver o orçamento, tem que ter um relatório, como é que funciona? Então, coloque as regras gerais lá de acompanhamento. E aí chegamos à parte final do nosso termo de abertura, mas não vai embora, né? Que é o final do termo de abertura, mas não é o final da aula. Ainda vamos ver nossos templates em Excel. Mas aí você está bem, preencheu todas essas coisas, só você dá aquela assinada de patrocinador lá, Mário, designou o gerente do projeto
E esse aqui, muitas vezes, é chamado de certidão de nascimento do projeto, né? O projeto tem o nome, tem a fotinha bonitinha, tem o pai da criança ali que assinou, tá todo mundo lá feliz aqui que o nosso projeto está nascendo, não informalmente, né? Sem certidão de nascimento, não tem CPF, não tem nada, né? Não, ele nasceu com tudo que a gente precisa aqui para ter o projeto. E agora, como que nós podemos fazer isso no Excel, né? Vamos lá, mãos à obra aqui para a gente poder criar os nossos exemplozinhos aqui no Excel. Bom, vai ter alguns Excels colados aqui no PowerPoint, né? Até para disponibilizar o PowerPoint aqui para vocês ao final da aula, ou pelo menos ficar ele na telinha aqui para você que estiver acompanhando somente através do YouTube. Quem quiser receber o certificado, né, não se esqueça, lá no comecinho, o bit.ly, o bit.ly barra Trentin X Trovato, você se inscreve lá. E não é obrigatório, né, mais uma vez, tá, pessoal? O curso aqui é totalmente gratuito, uma atividade voluntária minha e do Trovato, mas não tem como saber quem assistiu pelo YouTube. Então você precisa ir lá, se você quiser, né, o certificado, obviamente, ir lá, dar o seu e-mail, se cadastrar e tudo mais, fazer a prova ao final das aulas e entregar o nosso projeto, ok? Mas aqui a gente tem alguns exemplos, inclusive eu gostei bastante do exemplo de termo de abertura, né? Na verdade, eu acho que esse aqui é até um termo de abertura de um aluno meu, salvo engano, mas ou algo bem parecido aqui, porque eu me lembro desse PowerPoint aqui. Mas você pode fazer o seu termo de abertura aqui em uma página, ou mesmo utilizar o PM Canvas, tá? Eu não vou falar do PM Canvas aqui, mas você pode pesquisar aqui PM Canvas, Canvas YouTube, tem um videozinho lá também para quem quiser dar uma olhada. Deixa eu ver aqui qual deles que é. Tem um, calma aí, deixa eu achar ele mais fácil aqui no que já estava aberto no Chrome. Então você pode ter o seu PM Canvas, é uma forma de fazer termo de abertura também, ok? Então aqui você tem lá um termo de abertura, vou deixar o exemplozinho aqui para vocês. Quem quiser, mais uma vez, acompanhe as outras aulas sobre gerenciamento de projetos. Vamos ter algumas delas aqui que vão falar dos assuntos, mas a gestão de projetos aqui tem MBA de gestão de projetos, né, com 400 horas. Mas neste vídeo aqui, PM Canvas, eu ensino como criar o Canvas do professor Finóquio. Esse Canvas aqui é de autoria do professor Finóquio da FGV, um grande amigo aí, tem um livro interessantíssimo, mas ele fala como você construir esse seu plano de uma página. E aqui eu estou falando de diferentes maneiras que você pode usá-lo, tá? Você pode usar o PM Canvas tanto como um termo de abertura, pode usar o PM Canvas como um plano preliminar, pode usar o PM Canvas como um plano completo se for um projeto pequeno, pode usar o PM Canvas como status report aqui no Power BI. Então tem muita coisa bacana que eu deixo aqui para você, né? Vou colocar aí embaixo também, mas quem está assistindo a aula e ainda não tiver a descrição corretinha aí embaixo, só você vir aqui no YouTube, PM Canvas, procura aqui Trentin PM Canvas, você vai encontrar. Então, isso para dizer para você que existem diferentes modelos de termo de abertura, que é o que eu tinha aberto aqui para a gente no Google. Então, você pode escolher aquilo que é pertinente a você. Ó. Então, o modelo aqui do PMO, modelo de uma série de coisas aqui, você pode escolher. Ó, outros termos de abertura. O importante é você saber o que vai dentro de um termo de abertura, que são aqueles aspectos que eu coloquei lá para vocês. Então aqui tem um outro termo de abertura, vai ficar aí para você também. E aqui tem uma última visão geral aí do que a gente vai potencialmente criar juntos no nosso planejamento e cada um vai ser uma abinha lá no nosso Excel, não necessariamente com esse modelo, mas para você saber o que vem à frente nas próximas aulas. Então, você pode criar o seu termo de abertura aqui no Excel. O nosso grande amigo aí, Alessandro Trovato, vai mostrar umas coisas muito mais bacanas aqui para você fazer, mas você pode fazer diferentes formatações aqui neste seu template. E aí lembra que a gente vai construir o nosso template aqui junto com o workflow, junto com esse ciclo de vida aqui, né? Então esse ciclo de vida vai ser a última coisa que nós vamos construir. Em primeiro lugar, nós vamos construir as nossas abinhas, né? Então aqui é o termo de abertura, por exemplo, né? O Project Charter.
você vai colocar as coisas que você precisa preencher e o Trovato vai navegar passo a passo aqui de formatações para ficar bonitinho aqui, para assumir o pedacinho aqui, ficar só o branquinho que a gente quer, para ficar aqui cada caixinha legalzinha do jeito que você gosta, com o seu Smart Art aqui para você ter os milestones, por exemplo, enfim, quem é a equipe do projeto, riscos, outras coisas aqui. Então a parte de formatação, nós vamos ter uma aula inteira sobre isso, tá, pessoal? Que é a nossa próxima aula. O que é importante, você mesmo vai desenvolver o seu termo de abertura, tá? Não seja preguiçoso de procurar somente os templates, tá bom, pessoal? O template é para poder ajudar você a ter ideias, porque nós não podemos, né? Acho que essa é uma coisa muito importante aqui. Já vou voltar lá para os slides, para os exemplos, mas nós não podemos ser escravos de templates. O que eu já vi de gerente de projetos, que ele pega os templates na internet ali e não faz uma reflexão crítica se aqueles campos realmente são necessários no projeto dele, e aí simplesmente sai preenchendo, né? Tem gente que olha ali que tem que fazer o preenchimento de um determinado template e o cara fica lá, né? Pô, mas eu não sei, aqui nós não temos código da unidade, mas está em branco, então não pode ficar em branco. Então existe um mínimo de coisas que a gente coloca, mas outras organizações podem colocar mais coisa, departamento, podem colocar se já houve aprovação da área da saúde, do meio ambiente, enfim. Então, o seu termo de abertura ele vai ser customizado e desenvolvido para a sua organização. Isso é uma coisa muito importante. Então, não sejamos escravos aqui dos nossos templates. Você vai ter acesso aqui aos slides, vai baixar os slides ali, pode pesquisar aí diferentes tipos de templates que você quer, para você poder fazer a sua seleçãozinha na aula que vem. Uma coisa que eu te recomendo, né, se você não é um expert aí no Excel, você pode começar criando o seu template de projeto aqui num Word mesmo, e depois a gente faz as nossas formataçõezinhas dele, lá coloca a caixinha de seleção, outras coisas junto com a nossa próxima aula, que é a aula 4. Mas antes da gente encerrar aqui, vamos recapitular o que é, afinal, o nosso termo de abertura e o que deve ir neste termo de abertura. Você pode fazer aquele termo de abertura lá em uma página, né? Vamos pegar uma corzinha aqui bonitona para a gente fazer o nosso resumo. Mas você tem aqui o seu termo de abertura do projeto. Ele é um documento que faz o quê? Autoriza o projeto. Ele é a nossa certidão de nascimento do projeto. E ele é feito por quem? Ele é assinado pelo seu sponsor. É o sponsor que autoriza este projeto. E quando ele autoriza esse projeto, ele faz um mandato para o gerente de projetos. O gerente de projetos, você recebeu 500 mil e você tem 6 meses para fazer uma casa para mim com estas especificações preliminares. Então, o termo de abertura é um mandato para o gerente de projetos, tá? Você pode ser gerente de projeto sponsor? Já sabe que sim, mas cria um conflito, né? É um mandato de você para você mesmo. Então, o sponsor chega aqui com o termo de abertura, eu estou me autodenominando gerente de projetos e estou me dando um mandato aqui de coisas que eu vou fazer. O que deve conter este termo de abertura no mínimo? Sempre deve ter uma justificativa. O que é essa justificativa? É a situação atual indesejada, as is. Hoje, então, por exemplo, vamos fazer aqui, né? Coloquem aí os exemplos de projetos de vocês, que eu vou começar a criar mais coisas aqui também voltadas aos projetos de vocês, mas vamos pensar aqui que hoje o nosso as is, né? Deixa eu apagar aqui umas coresinhas. Hoje o nosso as is, né? Projeto. Qual vai ser o nosso projeto? Bom, o nosso projeto é a substituição dos EPIs na nossa fábrica. Situação atual, os EPIs aqui estão velhos, ou eles estão insuficientes, enfim, não estão adequados aos processos, enfim, desenhe tudo aqui que é o as is. E aí o nosso objetivo, o que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é substituir 100% dos EPIs utilizando o novo padrão XYZ de maior segurança até março de 2022.
março de 2022, ao custo de R$ 200.000, por exemplo. Olha só, objetivo bacana, justificativa bacana. Então, os nossos EPIs aqui estão outdated, estamos tendo muitos acidentes de trabalho ou quase acidentes, estamos reportando coisas velhas, recebemos uma multa, estamos sendo autuados, tudo isso aqui é as is. Aí você vem aqui para o seu objetivo e lá no seu objetivo temos um objetivo que é específico. Muita atenção para isso, né? Objetivo SMART. Específico. Então, específico. O que significa específico? Específico é o contrário de ambíguo. Então, eu quero um EPI bonito. Pô, o que é um EPI bonito? Para mim é diferente de bonito para você. Não, eu quero um EPI categoria 5. Todo mundo sabe o que é. Eu quero uma casa grande. O que é uma casa grande? Não sei o que é uma casa grande. Quero uma casa de 200 metros quadrados. Todo mundo sabe que é uma casa de 200 metros quadrados. Específico para evitar dúvidas. A próxima coisa é mensurável. Porque às vezes a gente é específico, mas a gente não tem como medir. Então eu quero um computador que tenha velocidade tal, mas eu não tenho nenhuma maneira de testar, então eu não sei se você me entregou ou não. Então, esse mensurável é que é testável. Eu consigo medir? Se a casa tem 1.000 metros, eu consigo lá, eu meço o terreno e sei se foi construído 1.000 metros quadrados, por exemplo. Eu quero que o ar-condicionado deixe a sala na temperatura 24 graus. Eu consigo pôr um termômetro lá e ver. Então, também não adianta você pedir uma coisa que você não consiga medir. Específico, mensurável. Acordado quer dizer que os seus stakeholders concordaram, né? Acordo ou acordado, stakeholders. Então, se eu pedir alguma coisa ali que é um objetivo, mas meus stakeholders não concordam, né? Então, coloquei objetivos da casa, mas minha esposa e os meus filhos são contra, não adianta. Então, acordado com os stakeholders. Realista, porque se você colocar um objetivo ali, né? Construir uma casa de 10.000 metros quadrados, pô, mas eu não tenho dinheiro, né? Construir, fazer uma fábrica nova em 2 meses, é impossível, então tem que ser realista. E por fim, tem que ter um tempo, quer dizer, uma data, em dezembro de 2022, ok? Então esse é o famoso SMART, inclusive tem uns vídeos aí, né, sobre o SMART, está aí no YouTube também. Metas, objetivos SMART, específico, mensurável, realista e acordado. Então até agora, o que a gente tem que ter no termo de abertura, que você já viu aqui, ó? Termo de abertura precisa ter um objetivo, uma justificativa, que a gente acabou de fazer aqui. Então já temos a justificativa, porque estamos fazendo. Temos o nosso objetivo, que é onde nós queremos chegar, o resultado final. E aí nós podemos colocar requisitos preliminares. Então agora uma descriçãozinha maior da casa, deve ter elevador, deve ter, enfim, deve ter piscina, deve ter escritório, coisas assim, né? Requisitos do escritório, tamanho mínimo. Posso colocar aqui as nossas entregas, então isso aqui, quanto mais informações tiver, melhor. Mas se você não tiver isso no momento, não precisa. Preciso de uma fundação, alvenaria, elétrica, hidráulica, acabamento. Esses são grupos de entregas, resultados do projeto. Eu vou ter um timeline, então aquele nosso cronograma de milestone. Começo minha casa, faço terraplanagem, adquiro materiais, enfim, cronograma. Vou ter um orçamento resumido. Vamos gastar aqui mais ou menos, né? Lembra que é um chutzinho aqui, 200 mil de materiais, 150 mil de serviço e assim por diante. E aí você pode colocar outras coisas que você queira aqui como opcionais. Podemos colocar aqui nossos riscos, podemos colocar os nossos procedimentos, reuniões e outras coisas aqui, medidas. Podemos colocar outras coisas, premissas, restrições, anexos. E aí o sponsor assina, então digamos aqui, né, minha esposa é o sponsor, e designa o gerente de projeto. O GP sou eu, o Mário, por exemplo, né? Então, está aqui o nosso termo de abertura do projeto. Ele pode até ser feito no PowerPoint, pode ser feito no Word, pode ser feito no Project Online, pode ser feito em qualquer lugar. O que importa é o procedimento, né? Vou pegar aqui um plano integrado aqui.
Só para você ver, depois eu compartilho ele aqui com a gente também no final. Mas tem um plano de integração aqui, deixa eu ver. Plano de projeto aqui integrado, tá? Só para ficar como um exemplozinho. Então, assim, você pode até mesmo criar o seu plano de projeto aqui num PowerPoint. Então, aqui é um PowerPoint de plano de projeto, escopo, outros planos, o termo de abertura, estudo de caso, aqui um estudozinho de caso que eu quis, né? Quem quiser captura aí uma fotinha dele, dá uma congelada depois para assistir o vídeo aqui também. Mas eu vou disponibilizar para você. Você pode fazer no PM Canvas. Então, olha só, aqui a gente tem o PM Canvas daquele projeto ali, como um exemplo. Então, aqui o valor do aluguel e tudo mais. Aqui o PM Canvas já servindo como uma base de planejamento preliminar. Aí eu criei um termo de abertura, mesma coisa que a gente acabou de ver, e podemos passar para o nosso restante do planejamento que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Então, próxima aula, quarta aula, você vai aprender a criar este termo de abertura do projeto em coisinhas mais bonitas aqui do nosso Excel, né? O Alessandro Trovato é MVP de Excel, mago do Excel, aí consegue fazer tudo aqui, salvar data, salvar custo, salvar curva S, salvar tudo quanto é coisa, né? A gente vai fazer um monte de outras coisinhas bacanas ali ao longo do tempo, ó, colocar formatações, formatação condicional, colocar tudo quanto é coisa aí que você nem imaginou que o Excel fazia, né? Vim aqui selecionar coisinhas aqui. A gente vai fazer isso. Para que a gente possa fazer isso, você precisa entender também, não apenas do Excel, mas especialmente do que é necessário ir em cada documento desse nosso aqui, tá? Então, mais do que as corzinhas, é a necessidade, né, ou são as nossas necessidades aqui, de você entender a metodologia de gestão de projetos. Então, algumas pessoas até me perguntaram, né, por que do Excel a gente está aí em 2021 utilizando o Office 365, o Project Online, o Project for the Web. O que importa é que você use a metodologia, a ferramenta que você tem à sua disposição. É claro que quando a gente está falando em uma empresa, né, aqui para a gente finalizar, últimos 5 minutinhos aqui para não passar tanto do tempo de vocês, mas quando a gente está pensando numa empresa que tem 1000 projetos, um monte de pessoas, a gente precisa de uma plataforma como o Project Online, né? Tem até alguns videozinhos aqui, quem quiser depois dar uma olhada, vou colocar aqui à disposição, coloco uns links aqui, mas o uso do Project Online, o uso do Project for the Web, o uso do Microsoft Planner, o uso de uma série de coisas. Mas, se você não tem acesso a essas ferramentas, não significa que você deve chutar o balde e simplesmente não fazer o projeto, né? Porque você recebeu um projeto para fazer, seja um projeto pessoal, seja um projeto de sua empresa, seja lá o que for, você vai precisar de métodos para concluir aquilo. E você precisa de ferramentas, porque a gente tem que capturar essas informações. E o Excel, ele permite a gente capturar essas informações, né? Então, uma outra coisa aqui, quem quiser depois pesquisar aqui, o Trentin Project Web, você vai achar um webinar muito bacaninha aqui, se conheça o New Project for the Web, que é um webinarzinho rápido aqui, não tão rápido, né? Quem tiver um tempo aí para assistir, mas ele fala sobre o planejamento do projeto aqui, desde o nosso início aqui até o nosso fim. Vou deixar ele aí no link. Mas aqui eu falo diferentes ferramentas que você pode usar, tá? Eu acho que é bem legal quem quiser assistir esse vídeo aqui. Que aí eu falo, olha, se for um projeto pequeno aqui, você pode fazer um projeto até usando aqui o To-Do. Ó. Eu mostro como é que você faz um projeto usando o To-Do da Microsoft ou até mesmo o calendário do Outlook. Ah, Mário, vai usar o calendário do Outlook? Bom, se é o que você tem, né? Vá com ele mesmo. Então mostro aqui com o To-Do como é que você faz o plano de projeto, como é que você usa o Planner. Então aqui tem o uso do Planner, tem uns vídeos lá do Planner, até você chegar em coisas mais complexas que nos permitem agora ter um Project Online ou uma ferramenta Enterprise. Obviamente, quanto mais completa aqui a ferramenta, né, mais automatizações, mais coisas ela faz para você, gera relatório automático e tudo mais, mas pode ser também que você tenha um custo, né, você tem licenças e tem outros aspectos aqui associados, tá? Então vou deixar esses dois linkzinhos aí para você na descrição. Vai lá dar uma olhada, acompanha isso aí. Se prepare para a nossa próxima aula, né? Prepare-se aí para a nossa próxima aula semana que vem.
8 horas também, quinta-feira, junto com o Alessandro Trovato, onde faremos agora a parte de Excel do nosso termo de abertura do projeto, já começando a criar as outras abinhas, começando a criar esse fluxo, a nossa metodologia, o ciclo de vida do projeto, tudo dentro do Excel. Legal? Deixa aí o comentário, compartilhe o vídeo, compartilhe a aula aí com os seus colegas também. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre bacana receber as dúvidas e responder as dúvidas também. Um grande abraço e até a próxima aula então.